Você irá ouvir programa A Luz da Palavra com o pastor Duda. Este é um oferecimento da Igreja SOS Jesus em Bragança Paulista. Avenida Santa Isabel, número 580, bairro Vila Aparecida, em Bragança Paulista. Eu gostaria muito de te dizer, ó Deus, que é muito bom estar na Tua presença, que é muito bom estar diante de Ti. Eu gostaria de te dizer que, para mim, Senhor, é fantástico, é uma obra gloriosa, mesmo eu sendo pecador, ó Deus, eu ter livre acesso para Te adorar, para Te bendizer, e melhor, para Te sentir, quando na minha consciência eu penso que, por conta de tantos pecados que cometo e que faço em minhas ações, às vezes penso que não merecia Te sentir, mas é a única verdade que me cerca, é que o Senhor continua a me amar e a me perdoar e a me querer, e isso às vezes dói até mais do que se o Senhor fosse nos punir. Mas de qualquer forma, Deus, nós somos gratos porque o Senhor nos perdoou. Somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos dá o livre acesso e nos dá a oportunidade de poder Te sentir e ouvir a Tua palavra. O Senhor, a Deus, tem feito uma grande obra nas nossas vidas e nós temos visto isso. Nós não queremos desistir nunca, desistir jamais. Por isso nós Te pedimos perdão. Perdoa-nos mais uma vez. Dai-nos mais uma vez a oportunidade de Te bendizer e Te sentir em meio à Tua palavra. Dai-nos mais uma vez, ó Deus, a oportunidade de sermos tocados pelo poder do Teu Evangelho. Dá-nos mais uma vez a oportunidade de sermos tocados pelo poder que cerca, que vive na Tua palavra, pois a Tua palavra é viva. O Senhor é a palavra. Dai-nos a oportunidade, Senhor, de esta noite podermos sentir o Teu colo, sentir os Teus braços, sentir que o Senhor nos aceita. Dai-nos a oportunidade, ó Deus, de podermos glorificar o Teu santo nome, ó Senhor, enquanto nós ouvimos essa mensagem, Pai. Dá-nos o privilégio, ó Deus, de sermos Teus, porque é isso que nós queremos. Nós queremos ser Teus, mesmo sabendo que algumas de nossas atitudes falam ao contrário. Essa noite os nossos lábios, os nossos corações declaram o Seu senhorio sobre as nossas vidas, que o Senhor é o nosso Senhor. Deus, o Pai de Jesus Cristo, o Espírito de Deus é o nosso Deus. Nós adoramos a Jesus Cristo. Jesus, Tu és o nosso mestre. Por favor, Jesus, fale conosco. É isto que eu Te peço em Teu nome. Em Teu nome, no poder que há no Teu sangue. Perdoa-nos e dai-nos o privilégio de ouvirmos a Tua voz. Amém. Eu estava sendo ministrado pelo Espírito de Deus a respeito de uma questão que eu acho um tanto quanto importante. Na verdade, eu acho que é a questão, o tema mais importante do nosso relacionamento com Deus. Quando eu digo nosso relacionamento com Deus, eu falo de um relacionamento mesmo, e não de uma boca que de repente professa ter um relacionamento com Deus. Não sei se você já teve essa experiência de você falar do Evangelho para alguém e você perceber que aquela pessoa ela não tem mesmo comunhão com Deus, porque ela não tem sinais de Evangelho, de Evangelho da cruz do Calvário na sua vida. Mas quando você vai falar, vai entregar um panfleto para ela, ou vai dizer a ela alguma coisa a respeito de Deus, ela se espiritualiza em questão de segundos, e aí te demonstra alguma palavra também que vem de um certo relacionamento. Mas a gente percebe, principalmente quando a gente vai evangelizar, a gente percebe essas coisas
Quando você vai entregar um panfleto para uma pessoa, você percebe que não existe sinais de evangelho, que não existe sinais de conversão, que não existe sinais de servidão a Deus, que não existe sinais de filiação a Deus. Mas quando você entrega o panfleto, então ela se espiritualiza em questão de segundos e ali te devolve algumas palavras de cunho espiritual, mas a gente percebe que não existe relacionamento. Então, quando eu disse que eu estava sendo ministrado a respeito de um tema que é o principal tema do nosso relacionamento com Deus, é porque eu estava falando a respeito do relacionamento mesmo, e não daquele princípio, daquela possibilidade de relacionamento. Porque existem pessoas que estão na possibilidade de um relacionamento. Infelizmente isso é uma verdade nua e crua, e eu já passei por isso na minha vida. Eu fiquei durante anos tentando analisar se eu queria um relacionamento com Deus. Eu acho, na verdade, isso hoje um absurdo. Isso para mim hoje é uma loucura. Se Deus viesse aqui hoje e dissesse: você quer um relacionamento comigo? Eu diria: é tudo que eu mais quero, Senhor. É poder perscrutar, é poder andar no teu íntimo e conhecer as maravilhas que existem dentro do Senhor. Porque hoje eu me sinto me relacionando com Deus e dependo de suas revelações, dependo que Ele queira se revelar a mim e que eu tenha tempo para buscá-lo. É uma mistura, mas eu me lembro da época em que eu simplesmente ficava analisando para saber se eu queria, né? É o tempo da possibilidade. É o tempo da possibilidade. Será que eu quero ter um relacionamento com Deus? Infelizmente a igreja mistificou o relacionamento com Deus a partir de vestimentas, e isso foi uma coisa que criou muitas barreiras. A igreja mistificou o relacionamento com Deus a partir de alguns tipos de roupas, alguns trajes, alguns tipos de cabelos, alguns tipos de ornamento, de enfeites para as mulheres, e isso criou uma barreira muito grande. Infelizmente a igreja mistificou o relacionamento com Deus a partir de um relacionamento financeiro. Diz: olha, se você der o dinheiro aqui, então Deus vai fazer aquilo ali. E isso trazer um certo misticismo, uma certa mandinga. E infelizmente a igreja fez isso por muito tempo e ainda faz muito. Por isso você vê a pessoa que às vezes se veste como cristão, se veste como crente, a pessoa que faz algumas desses propósitos, e então ela se sente se relacionando com Deus, mas a grande verdade é que ela ainda está na sua possibilidade, porque Deus ainda não se revelou a ela através de sua palavra, e também não se revelou a ela através da espiritualidade, e ela não tem nenhum tipo de sinal de evangelho. Até estou vendo eu entro muito pouco em Facebook, mais para se comunicar com alguém, mas eu estou vendo alguém postar algo que eu acho que foi o Ariovaldo Ramos que escreveu, ou não sei quem foi, ou Paulo Júnior, escreveu: igreja sem a cruz de Cristo é encontro social, louvor sem a cruz de Cristo é uma música, alguma coisa mais ou menos por aí. E eu tive que concordar com isso, porque é uma verdade. Existem muitas pessoas que estão se dizendo relacionar com Deus porque estão fazendo um propósito financeiro em suas determinadas igrejas. Não, eu estou indo para a igreja, eu estou me relacionando com Deus, agora eu virei crente. Aí o que você está fazendo? Eu peguei o carnê do Gideão, o carnê do não sei o quê, o carnê do Sadraque, Mesaque e Abednego, o carnê do Abraão, o carnê de... Só que ninguém devolve o Isaac, né? Porque o Isaac não morreu, o Isaac foi devolvido. Eu nunca vi um desses propósitos: olha, irmão, agora que vocês deram, deu 50 mil reais aqui de oferta, agora nós vamos devolver, porque o Isaac não morreu, o Isaac ficou na mão de Abraão, né? Daniel a mesma coisa, saiu da cova dos leões, não morreu. Então a gente percebe essas coisas, e muitas pessoas têm se relacionado com esse tipo de misticismo, e têm sido na verdade enganado que está se relacionando com Deus. Por quê?
porque deu de repente alguma coisa na igreja e de alguma forma aconteceu alguma coisa boa na vida dela, então ele está dizendo, não, agora eu vou. Inclusive eu tenho um amigo, eu sempre converso com ele, ele é muito amigo meu, apesar de ele já ter dado várias mancadas comigo, mas ele é amigo meu. Eu gosto dele, não sei porquê, eu acho que a graça de Jesus Cristo me faz gostar dele. E ele já deu muita mancada comigo, está até me protelando agora em uma dessas aí, mas ele, e sempre que eu encontro com ele, eu faço questão de tratar ele bem, e eu não sei porquê, porque já era para mim ter perdido a amizade dele há bastante tempo. Aí eu sempre converso com ele está há tanto tempo na igreja, eu falo, eu encontro com ele, ele diz, rapaz, ontem eu fui na igreja. Eu falei, e aí? Ontem cheguei lá, estou querendo me associar com o cara está querendo comprar metade da minha empresa, e eu fui para a igreja, cheguei lá, Deus falou. Falei, que Deus falou? Falou, aquele negócio que você está querendo fazer com o ímpio lá, rapaz, não faça. Aí eu falei, aí ele, então aí eu ouvi a voz de Deus, não vou fazer mais negócio nenhum com aquele cara não. Falei, e aonde que Deus falou? Aí ele, Deus falou que não era para mim fazer um negócio com o cara. Aí eu falei, meu amigo, eu não vou falar o nome dele por ética, porque é capaz de ele estar na internet ouvindo e ele querer brigar comigo. Mas eu falei, amigo, deixa eu te falar, desde que eu te conheço, a única coisa que a igreja serve para você é para definir para onde você vai na sua vida financeira. Desde que eu te conheço, porque antes você era bandido, depois que você se converteu. Quando você se converteu, até a data de hoje, toda vez que eu te encontro, você fala sobre cultos gloriosos, quando eu vou saber, é culto que Deus falou que ele ia dar empresa, é culto que Deus falou que não era para você sair da tua casa, é culto que Deus te prometeu uma casa não sei na onde. Cara, me explica uma coisa, você só conhece o Deus que resolve os problemas financeiros? Não é isso, é que... Então a gente percebe que nos nossos dias tem muitas pessoas se relacionando com estruturas que se constroem dentro da igreja, e aí professam estar se relacionando com Deus. Quando você encontra e diz, e aí, você está indo na igreja? Estou, aleluia, e aí, como que está a tua vida? Minha vida, nossa, estou na campanha dos 21 dias de não sei quem, vou comprar minha casa no próximo ano. Você percebe que o compromisso é com uma estrutura mística que alguém levantou dentro da igreja em nome de Deus, e que infelizmente milhares e milhares de pessoas nos nossos dias estão se relacionando com esse compromisso. Até ontem eu estava sozinho em casa, a pastora foi para São Paulo e eu estava bastante gripado, não fui. E eu fui passando os canais de televisão e encontrei uma igreja que está fazendo um sucesso agora lá em São Paulo. Na verdade, eu com muito temor e tremor vou dizer, esse cara já é um bandido há muitos anos, eu já conheço ele de muito tempo, não é de hoje. Não é de hoje que ele se ajunta com tralha em São Paulo para fazer a Bala São Paulo em Canindé, é pilantra, nem conselho de pastor, nem ninguém, é gente que está transformando a igreja mesmo num lugar, e eu fui passando e vi que ele está na televisão. Aí eu parei para ver o que estava acontecendo. E aí é o seguinte, é uma bacia de vinho, presbítero Ronaldo, que ele e a mulher dele põem a mão no vinho, no suco de uva, e diz que tem o poder que o Benihim deixou para eles. Benihim deixou o poder. Aí põe lá a mão e diz que o vinho agora vai limpar da droga. Tem algum ex-dependente químico aqui? Rael, já tomou quantas ceias ao longo da tua vida? Não sabe nem dizer, né, cara? Eu também, estou 18 anos. E não toma cuidado não para ver, né, Rael? Fala a verdade. Não é brincadeira. Não dá para brincar com esse tipo de coisa, irmão. Isso não é brincadeira. A gente que trabalhou com dependente químico, levantando 7 horas da manhã, indo dormir 10 horas da noite, falando da palavra, Jean, o pau já comia. Põe a mão no vinho. Primeiro é uma coisa nojenta, eu não ia beber essa ceia. Mão dentro de um vinho, você ia beber, irmão?
Então, essas coisas que eu fico vendo, e as pessoas todas deslumbradas com aquilo, tomando, porque a pessoa foi lá, pôs a mão e disse que ele tem um poder, que um ministro eu já contei a história do Kleber para vocês, né? Nós na beira do rio Pichuna, no Amazonas, Kleber dos Estados Unidos com a gente conversando, aí eu falei, Kleber, me fala uma coisa, você conhece o Benny Hinn? Aí ele, Benny Hinn? O que é Benny Hinn? Benny Hinn, como se escreve? Benny, o Hinn, H-I-N-N. Ele, nunca ouvi falar. Eu falei, não é possível. Como que você nunca ouviu falar do Benny Hinn? Ele vive no Brasil fazendo um negócio de profecia, de entregando poder para os outros. Você nunca ouviu? Ele, eu não. Eu falei, então fala, qual pregador que vocês gostam lá? Ele, Billy Graham. Ah, está explicado. Por que você não conhece Benny Hinn? A verdade é que existem pessoas se relacionando com estruturas místicas que se levantam dentro das igrejas e elas ficam com a sensação de que estão se relacionando com Deus, sabe? Porque estão fazendo uma campanha, porque estão fazendo uma oferta, porque estão dando dinheiro para alguma coisa, porque estão tomando uma água que diz ter levado para o monte, mas é água para levar em monte, hein, irmão? E água para descer de monte, e aí ficam se relacionando com essas coisas. Mas na verdade, a gente percebe que quando um ser humano se relaciona com Jesus Cristo, existem alguns sinais que são visíveis. Sabe, pode acontecer tudo de bom na tua vida, e eu até quero aqui, em nome de Jesus, dizer a você que eu desejo que aconteça, mas não com um desejo ganancioso como que a Cris conseguiu me fazer me sentir mal, porque eu acho que o cunho da tua abertura de culto era esse, Cris, era fazer pessoas se sentirem mal. E eu acho que a igreja, ela precisa aprender que o evangelho não é só se sentir bem. Eu acho que no evangelho se sentir mal é produtivo, entende? Porque de fato nós estamos vivendo num tempo tão ganancioso que quando sobe uma irmã e ela consegue através de suas palavras, de sua ministração, nos fazer se sentir mal, é porque alguma coisa de fato está acontecendo. O problema é quando sobe alguém para pregar alguma coisa e não acontece nada. A pessoa continua na ganância, continua. Enquanto você terminou de pregar, Cris, quem estava do meu lado ali deve ter ouvido, ele disse, tomara que Deus encontre em meu coração espaço para tirar muitos desses sentimentos ridículos que a gente carrega enquanto ser humano. Porque a primeira coisa que a gente lima da nossa vida é as coisas que a gente está fazendo para Deus. Perdi o emprego, o que você lima? Não posso mais dizimar e nem ofertar. Não posso mais ajudar aquilo. Não posso mais ajudar aquilo outro. Não é esse sentimento que você estava falando, né? É um sentimento de tanta pequenez, de tanta mesquinharia. E o pior é que Deus lá na frente acaba nos abençoando e a gente fica com cara de besta. Então eu desejo mesmo que Deus de alguma forma abençoe você, que Ele cuide de você, que Ele te dê o pão de cada dia. Eu desejo. Você é meu irmão, eu tenho que desejar isso para você, e eu espero que você deseje isso para mim. E pode acontecer um monte de coisa na tua vida. Amanhã ou depois você pode ser um grande empresário, ou você pode ser um grande construtor, ou você pode ser um grande analista de sistema, ou você pode ser uma grande enfermeira, pode ser um grande médico. Louvado seja Deus. Louvado seja um cantor de rap para o Brasil, eu seja um pastor, louvado seja Deus. Mas uma coisa tem que acontecer no meu relacionamento com Deus. Eu tenho que sentir o meu pecado. Eu tenho que sentir dor por aquilo que eu faço contra Deus. Eu posso ter achado ou até conquistado em Deus, Deus pode ter me dado, eu acredito, mas se eu sou um ser humano à deriva e não sinto os meus pecados, ainda não aconteceu um relacionamento com Deus. Se eu
não sinto o meu erro, se eu não sinto o meu problema, se eu não sinto quem eu sou. Aconteceu uma coisa um tanto quanto interessante. Eu acho que acontece, pelo menos eu penso que acontece com todas as crianças. A criança tem aquele tempo que ela começa a crescer, e ela começa a descobrir, ficar com medo das coisas, e aí entra uma coisa chamada mentira. Isso aconteceu com seus filhos, Liz? Aconteceu com os filhos de vocês? Aconteceu comigo hoje, talvez pela primeira vez assim, ferrenho. A professora me chamou e disse que aquele cara ali, a cara dele, disse que aquele cara ali pegou o lanchinho dele e jogou no lixo. E que já era a segunda vez que ele tinha feito isso. É claro que ele está fazendo porque ele quer brincar na hora do recreio e não quer ficar. Só que a professora perguntou para ele: Luca, foi você? Porque uma amiguinha dele viu ele atirando. E ele disse: não, pro, não foi eu. Luca, foi você? Não, pro. E aí a pro me chamou e disse: pai, olha, foi ele, mas ele disse que não foi. Aí eu peguei o lanchinho, entrou dentro do carro, falei: filho, a pior coisa que tem é um ser humano mentiroso. É a pior, a coisa mais feia que tem no mundo é um ser humano ser mentiroso. Sabe por quê? Porque a única pessoa que ele engana é ele mesmo. Olha como que foi. A tua pro sabia que foi você, as tuas amiguinhas sabiam que foi você, o teu papai sabia que foi você, mas você fala que não foi você. Entendi, papai. Então não seja mentiroso, tá bom? Tá bom. E eu estava sendo ministrado por essa mensagem aqui. É a mesma coisa. Ah, eu estou indo numa igreja, eu me converti. Ah, é? Quando tem sinais de que você vê o teu pecado, você não mente, nem para você e nem para ninguém, você fica à disposição do conserto com Deus. Mas quando o relacionamento não aconteceu, você diz que tem relacionamento, você diz que vai na igreja, todo mundo que está ao teu redor vê que tem coisas que estão nitidamente erradas, e só a gente fica forçando a barra, achando que estamos passando batido. Talvez depois dessa mensagem você volte para a igreja para o resto da vida, ou talvez depois dessa mensagem você nunca mais volte, mas com coragem eu vou pregar ela. Essa é a verdade. A verdade é que todo mundo vê quando algum irmão tem o sinal de conversão, e a verdade é que todo mundo também vê quando uma pessoa só está falando da boca para fora que está se relacionando com Deus, e na verdade está se relacionando com as estruturas da igreja. Todo mundo vê. E sabe o que é horrível? É o pecador cometer os seus erros e achar que ninguém está vendo. Esse é o grande problema. Então eu queria dizer aos irmãos que o encontro com Jesus, o encontro com a palavra de Deus, deixe-me voltar aos anos 70, 80, quando Jesus estende a sua mão a um ser humano, existem sinais categóricos que brilham imediatamente na vida daquela pessoa. Sabe qual é o sinal? Ela passa a enxergar a sua mentira. Ela passa a enxergar os seus erros. Ela passa a enxergar a forma como ela vive, com que tamanho de ganância, com que tamanho de vaidade, com que tamanho de prostituição, com que tamanho de mentira, com que tamanho de erros. Ela passa a enxergar nitidamente os seus erros. E tomara que Deus encontre pessoas essa noite querendo conhecer a Deus,
porque a primeira coisa que vai acontecer quando você e eu de fato estivermos diante de Deus é enxergarmos quem verdadeiramente nós somos. E se prepara, porque isso vai doer para arrebentar. Isso vai doer para arrebentar, porque quando a gente se encontra com quem a gente é, quando a gente percebe, irmãos, você sabe qual é o sinal genuíno da conversão? Você sabe qual é o maior milagre que você pode presenciar na sua vida? Não é um ser humano na cadeira de rodas sair andando, não é uma pessoa que tem uma doença ser curada, de forma alguma. Isso é um milagre, mas não é o maior. Não é um rapaz sair das drogas, ser liberto pelo poder de Deus, não. Isso é um milagre, mas não é o maior. Você sabe qual é o maior milagre que você pode conhecer durante toda a sua vida? E nem tente conhecer outro maior do que esse. É quando você ver alguém reconhecer os seus pecados. Esse é o maior milagre que Deus faz na vida de um ser humano. Porque eu conheço pessoas que levantou de cadeira de rodas, mas que não demoraram anos para reconhecer os seus erros. Eu conheço pessoas que foram curadas, literalmente curadas de suas enfermidades degenerativas, e não quiseram saber de Jesus. Eu conheço pessoas que foram abençoadas financeiramente e que antes eram pobres, mas mesmo depois de rico, continuar hoje com dinheiro, falando que foi Deus que deu, congregando, mas não consegue ver o tamanho dos seus erros. O maior milagre que Deus pode efetuar na vida de um ser humano é fazer com que ele enxergue o tamanho do erro e do pecado que ele é, e em que tamanho de pecado ele existe, e qual é a forma que Deus nos vê enquanto pecadores. Porque, meu irmão, não nos importaria esta noite sair daqui com alguém curado, se não fosse também com alguém convertido. Não nos importaria sair essa noite daqui com alguém abençoado financeiramente, se é que Deus queria dar isso para alguém, mas não convertido. Não nos importaria sair daqui essa noite vendo alguém levantar de uma cadeira de rodas, mas amanhã encontrar ele novamente sem enxergar quem de verdade ele é. Não nos importaria esse tipo de milagre, porque esse tipo de milagre serve só para fazer barulho. É engraçado, mas nesses encontros místicos que a igreja evangélica tem feito nos nossos dias, e eu aqui essa noite prego como um protestante, se for essa mensagem para a internet, que pessoas ouçam essa mensagem, se for uma mensagem para a rádio, que as pessoas ouçam na rádio, que as pessoas ouçam essa mensagem aonde ela tocar. A verdade é que esses encontros místicos só pegam esse tipo de milagre para mostrar para todo mundo o que acontece. Ela não mexe com conversão. Sabe por quê, Fê, que ela não mexe com conversão? Sabe por quê, Fê? Porque conversão dá trabalho, cara. Mexer com conversão não é qualquer um. E eu não estou me gabando. Eu estou dizendo que mexer com conversão não é qualquer um. Eu estou acompanhando uma situação que está acontecendo bem próximo da gente. Uma igreja bem amiga da gente que, é só você entrar na internet e ver porque Você quer o seu milagre? Você quer a sua cura? Quer então a sua independência financeira? Venha quarta-feira para a igreja, tal. É de um grande amigo, vocês podem ficar tranquilos que no momento certo eu vou conversar com ele, mas eu não sei se vou conseguir. Mas a verdade é que você não vê. Vocês querem se converter? Vocês querem ver o tamanho dos vossos pecados? Vocês querem ver o quanto vocês fazem mal a Deus? Vocês querem ver o quanto vocês fedem diante de Deus? Vocês querem ver o quanto o pecado de vocês cheira mal nas narinas do Senhor? Venham a essa quarta-feira na igreja. Quantas vezes você viu um chamado desse? Quantas vezes você viu um chamado? Venha ao culto esta noite. Esta noite Deus vai te mostrar a tua podridão.
Essa noite Deus vai te mostrar o teu palavrão que você fala lá na tua casa, que você ensina seu filho a falar, e na igreja você se veste que nem crente, e vem para a igreja e fica fingindo que teu filho escutou isso na escola. Essa noite, venham, grande campanha, quarta-feira, essa noite Deus vai mostrar quão prostituta você é. Nós não ouvimos esse tipo de chamado, exatamente porque esse tipo de chamado deixa cadeiras vazias. Esse tipo de chamado não é qualquer pessoa que quer ouvir, mas eu garanto aos irmãos que é exatamente esse tipo de chamado, o chamado do Evangelho de Jesus Cristo. Eu garanto aos irmãos que se você tiver sinais do quem você é e do que você faz, você está andando com Jesus Cristo. Eu garanto a você que se ainda esta noite você olhar para você e dizer: puxa, quem eu sou? Um texto que me chama muita atenção. Eu estava lendo esse texto hoje incessantemente, uma vez atrás da outra, e ele é riquíssimo. Diz a história bíblica que ela é uma mulher pecadora. Isso não quer dizer que ela tinha que estar dentro da casa de Simão. Isso não quer dizer que ela tinha que ter gastado talvez todo o seu trabalho que ela gastou para comprar aquele bálsamo, aquele nardo puríssimo, para colocar no vaso de alabastro. Ela não precisava ter gastado isso com Jesus. E eu acho um absurdo pessoas usarem esse texto para fazer apelo de oferta. Olha, entrega seu melhor, a mulher de Lucas 7. Isso é ridículo, irmãos. Esse negócio aqui era uma consciência tão pesada. Esse negócio aqui era uma conversão tão genuína, Ju. Foi uma coisa tão genuína que aconteceu dentro dela, que ela pega o que ela tem de melhor, corre para casa, ela simplesmente invade a casa de um fariseu. Você sabe o que quer dizer isso? Uma mulher senta à mesa enquanto homens judeus. Venha no estudo bíblico e descubra o que quer dizer isso. Uma mulher entrar dentro da casa de um homem judeu que está reunido com outros homens, Deninho. Ela invade a casa daquele homem, que era um fariseu, que podia simplesmente punir ela com a morte se quisesse. Ela invade por trás, gruda nos pés do Senhor por trás, porque eles sentavam assim, sentavam na batata da perna, pega os pés empoeirados do Senhor Jesus e expressa a sua revelação de quem ela é. É isso que acontece nesse texto. Quando ela começa a chorar nos pés do Senhor, as lágrimas que estão caindo no pé de Jesus estão dizendo: eu me deitei 50 vezes com fulano, 350 vezes com Beltrano, eu vendi meu corpo para Beltrano, eu vendi meu corpo para fulano, eu acabei de falar, eu traí o meu marido. E cada lágrima daquela conta uma história. Ela tinha entendido olha o que diz a Bíblia: e eis que uma mulher pecadora, sabendo que ele estava à mesa, ela sabia quem era Jesus. Por isso eu falo, e por isso eu reafirmo aquilo que já falei, perdão. Uma pessoa que algum dia se encontrou com Jesus, é impossível que ela não veja quem ela é. E é impossível que alguém que dá sinais nítidos que não se enxerga possa afirmar que encontrou com Jesus. É impossível. Não tem como o ser humano encontrar com a santidade encarnada, não tem como o ser humano encontrar com a palavra de Jesus Cristo e simplesmente fingir que não ouviu nada. Eu quero que essa mensagem dessa noite te atormente, sabe? Atormente a tua alma. Eu quero que essa mensagem dessa noite crie tormento no teu coração, para que você possa ver. Porque sabe, uma das maiores dores que o ser humano pode sentir em sua vida é ele perceber quem ele é e o que ele faz diante de Deus. Pastor, então o senhor é masoquista? Não, eu não sou masoquista. Eu também não gosto de sentir essa dor. Mas quando eu sinto essa dor, acontece um milagre. Quando eu sinto essa dor, acontece um milagre, Kátia. Quando eu sinto essa dor, eu descubro. Quando eu descubro quem eu sou, quando eu descubro minhas formas de agir, irmão, tem gente cega há muitos anos, irmãos.
quando eu descubro quem eu verdadeiramente sou e quando eu sinto dor pelo meu pecado, acontece um milagre. Qual? Me é revelado uma possibilidade de perdão. É engraçado, mas esses ajuntamentos místicos não se fala de perdão. Será que eu tinha essa noite que perguntar: alguém aqui precisa de perdão? Será que eu tinha que fazer essa pergunta? Será que a igreja precisava fazer essa pergunta, De forma alguma. Todo ser humano, e não importa de que estirpe ele seja, rico ou pobre, não importa de que etnia ele seja, não importa se ele estudou, se ele não estudou, que nem eu, não importa se ele foi ou não foi, se ele tem ou não tem, se ele parou uma Mercedes ou veio de bicicleta, não importa de onde ele vem, todo ser humano que passa por aquela porta, o destino dele aqui dentro é encontrar com Jesus Cristo, este morto na cruz do Calvário, ressurreto ao terceiro dia, a fim de nos revelar quem nós somos e de nos salvar de nossos pecados. É essa a verdade da Bíblia Sagrada, não existe outra. O resto é misticismo. O que se fizer de outra coisa é misticismo. Olha, se você se relaciona com uma campanha, você pode estar se relacionando com uma campanha, mas você pode estar não se relacionando com Deus. Eu lhe pergunto, quantas pessoas hoje estão fazendo campanha, mas não se enxergam? Quantas pessoas hoje são dizimistas fiéis na igreja, mas não se enxergam? Quantas pessoas hoje já até receberam cura dentro da igreja, mas não conseguem se enxergar? Esse meu amigo é um deles. Ele, depois que largou o crime, ficou pobre de marré, e eu levava leite para as crianças dele. Hoje ele tem uma empresa gigante, comprou esses dias aí uma Porsche Cayenne, e estava em um culto querendo falar que Deus estava falando para ele que não era para ele fazer sociedade, não era para ele fazer, entende? Eu acho que Deus estava no culto querendo mostrar o tamanho da ganância dele. Mas ele fica achando, exatamente por não ver. E sabe, irmão, quando um ser humano vê quem ele é e vê a possibilidade de salvação, é nesse ponto que mora o ponto principal do Evangelho. É aí que mora. Quando você se perceber, vai cair um desespero tão grande em você, tão grande, que você vai dizer: e agora como vai ser? E isso não dá para fingir-lhes, não dá para fingir, Miriam. Ou você sente ou não sente, não dá para fingir. Logo você percebe quem está fingindo, e nem é problema nosso quem está ou não está, cada um com o seu fingimento, mas não dá para fingir. Quando você se percebe, não dá. Eu sei porque eu já vivi isso. E quando você se percebe, é um vulcão de desespero que vem em cima de você, que você fala: meu Deus, e agora o que vai ser de mim? Me confirma o nome da tua esposa, Fê. Fernanda, você está balançando a cabeça, porque é isso mesmo. Quando a gente se percebe, né, minha linda? Vem um desespero tão grande dentro do nosso coração. Existem pessoas aqui que já se perceberam em algum momento? Dá um desespero, Wagner. Cara, é um desespero tão grande, é uma coisa que vem de dentro para fora. Vem lá dentro que você fala: e agora? Eu me lembro quando eu me percebi em um momento que eu olhei para a minha vida, eu olhei minha mãe desgraçadamente perturbada, vi meu pai doente, minha irmã orando, eu vi um menino de 18 anos de idade, sem trabalho, sem vida, sem nada, e eu vi o tamanho do fedor que eu era diante das narinas de Deus, vi o tamanho do cheiro mal, das maldades que eu fazia com os outros, e comigo mesmo. Irmãos, eu garanto a você, quando o ser humano sente, quando ele consegue ver quem ele é, ele pode até nunca ter sido bandido, nunca ter sido ladrão, mas ele vai se sentir tão mal. Ele vai se sentir mal com cada mentira que ele contou. Ele vai se sentir mal com cada chifre que ele pôs na cabeça de suas namoradas.
Ele vai se sentir mal com cada menina virgem que ele se deitou só por uma noite de sexo. Ele vai se sentir mal com cada copo de cerveja, com cada bituca de cigarro. Ele vai se sentir mal com cada noite que ele passou gastando todo o dinheiro que ele trabalhava. Ele vai se sentir mal com cada briga dentro de casa, com cada cala a tua boca, você não manda em mim. Ele vai se sentir mal. Ele vai se sentir mal com cada filme que ele assistiu, com cada filme que ele degustou de pornografia. Ele vai se sentir mal com cada vez que ele falou mal de alguém. Ele vai se sentir mal com as coisas pequenas e com as coisas grandes. Ele vai se sentir tão mal, mas tão mal, que a única coisa que vai restar para ele é dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E quem sabe ouvir o meu socorro vem do Senhor. Nós nos ajuntamos nessa igreja em torno do Evangelho, irmão. Jesus Cristo está às portas, Ele está voltando, e nós precisamos ficar atentos ao que está acontecendo. Nós não estamos brincando, nós não estamos juntos em nome de uma brincadeira gospel e nem de uma reuniãozinha de bênção para empresários. Nós estamos falando de coisa séria. É sério, Jesus Cristo está retornando, Ele está voltando, e quando Ele voltar, muitas coisas que estão encobertas serão descobertas, e não há nada que vai ficar escondido diante das mãos poderosas do Senhor. E quando eu leio Lucas 7, eu percebo uma mulher se vendo, se enxergando e dizendo: olha quem eu sou nada, eu sou um lixo. Caiu a flor, deve ter sentido o poder de Deus a flor. Ou alguém deve estar incomodado que saiu correndo. Eu sou ninguém. É porque diz que se os homens rejeitarem, as pedras clamarão, né, irmão? De repente é a flor dizendo: glória a Deus, aleluia, o meu Redentor vive, eu sei que por fim se levantará. A verdade é que quando o ser humano ele se encontra consigo mesmo, porque um dia viu Jesus em sua vida, e Jesus tinha um tema da comunidade que chamava o espelho. Você consegue lembrar, Gil? Consegue? Era o espelho que conta a história de um menino. Se tiver com a mancha na cara, quem? Tiago. Como poderia o Senhor estar te avisando a respeito da sujeira da tua cara e você simplesmente não dá conta dela? E eu me lembro que nós abordávamos da seguinte forma: imagina você no McDonald's, sexta-feira está lotado lá o McDonald's, você entra com o seu namorado, uma semana de namorada, você está com vontade de fazer tudo na frente dele, né? Aí você entra lá com ele e tal, vai começar a comer o lanche e tal, e de repente você fala: eu preciso ir no banheiro. Quando você entra no espelho, você vê que está uma mancha de ketchup aqui assim. O normal, quando alguém vê alguma coisa, é fazer o quê? Ai meu Deus, que vergonha. Limpar ao mesmo tempo, né? E se eu disser para você que você e eu olhamos no espelho por muitas vezes, vimos a mancha e dissemos: como eu estou bonito. E tivemos coragem de voltar para dentro da lanchonete com a sujeira do pecado, todo mundo vendo. Era assim que nós abordávamos? Eu perdi o jeito? Porque era isso que a gente falava sobre a dependência química. Cara, olha para a tua cara, você está sujo. Você está olhando para o espelho, Jesus, Ele está te mostrando quando você está sujo e você ainda quer continuar com sujeira. É como se Deus te avisasse, como se o espelho te avisasse: olha a mancha de ketchup, e você falasse: que lindo, mancha de ketchup. Vou voltar lá para a mesa com meu novo namorado e vou dizer: gostou da mancha? Eu amo ketchup na cara. Pior, que existem muitas pessoas sujas de coisas que fedem diante de Deus.
O espelho da palavra vem, coloca-se na sua frente, te mostra aquilo que está acontecendo, mas você sai querendo: não, Senhor, eu estou fedido mesmo e vou continuar fedido mesmo. É isso que eu vou fazer, porque eu sou assim. Não, esse negócio de virar crente não é comigo. Nem eu quero que você vire crente, mas uma coisa eu quero: que em nome de Jesus a palavra de Deus te mostre quem você é. Porque se a palavra de Deus te mostrar quem você é, ainda hoje você vai se jogar nos pés do Mestre Jesus. Porque todo ser humano que vê quem ele é, sabe o que acontece? Ele fica desesperado porque ele não sabe para onde ir. E então ele ouve uma mensagem: a esperança! A esperança em Jesus Cristo para você. E foi isso que essa mulher fez. Ela correu para a casa dela, pegou o vaso, correu para a casa de Simão, invadiu a casa dele e sentou atrás de Jesus e começou a chorar. Sinais de uma conversão, meu irmão. É igual Pedro quando está em cima do barco, na sua conversão. Jesus pede o barco para ele porque a multidão está empurrando Jesus para a água. Aí Jesus: me empresta seu barco. Ele empresta, leva um pouco adiante para que ele possa continuar pregando. E Pedro ouve a mensagem, chega lá no final da mensagem, Jesus diz: então agora vai-te ao mar alto e joga a rede lá no meio que você vai pescar. Ele diz: olha, passamos a noite inteira sem pescar, não pescamos nada, mas sob a tua palavra nós vamos fazer. Jesus vai junto, eles vão lá para o meio, joga a rede estufa de peixe. Quando eles põem os peixes para cima do barco, o que acontece? Em vez de ele vibrar, que está cheio de peixe, ele diz: apartai-vos de mim, porque eu sou pecador e tu és santo. Percebe que todo mundo que tem relacionamento com Deus, que todo ser humano que encontra com Jesus, a primeira coisa que acontece e única coisa que acontece no primeiro encontro é ele perceber o que ele faz, como ele age, de que forma ele vive, como ele é, o que ele faz diante de Deus. E logo caiu o desespero do que eu faço. Então só nos resta cair sobre os pés de Jesus. A conversão é um mecanismo, irmão. Ele te mostra quem você é, você fica desesperado e ele te livra do teu desespero, te dizendo: eu te amo, mesmo você sendo pecador, eu te amo. Eu te amo mesmo você tendo esse monte de problema. Eu te amo, eu quero te fazer uma pessoa parecida comigo. Eu vou trabalhar na tua vida para que você seja parecido comigo. Eu vou te mostrar o meu caminho, o meu reino. Eu vou te mostrar as minhas palavras. Eu vou me revelar para você. Chora aí nos meus pés, que você vai ver quando você se levantar. Aquela mulher chora copiosamente. Olha, irmão, eu até defendo a ideia de que cada um congrega e cultua do jeito que quer. Porque tem pessoas que não têm ímpeto, que não gostam de pular, outras não gostam de ficar de pé, outras, eu defendo essa tese. Mas é difícil ver alguém que se enxerga sujo diante de Deus e não derrama uma lágrima. É difícil. É difícil de acreditar que alguém se enxergou, olha o que eu estou fazendo, e não derrama uma lágrima. Eu estou para dizer para vocês que não enxergou ainda não. Faz 18 anos que eu saí das drogas. E vai fazer 50 se Jesus não voltar, Thaís. Que eu vou lembrar da minha mãe naquela janela me esperando voltar para casa, sabendo que ela ia trabalhar no outro dia 7 horas da manhã, e as lágrimas vão vir nos meus olhos. Faz 18 anos que eu não agrido mais ninguém, mas eu vou lembrar de cada uma daquelas pessoas que eu agredi, e vou sentir vontade de derramar lágrimas, porque a conversão, o arrependimento é regado. O arrependimento ele é regado em coração espremido, sabe? Essa mulher se ajoelha atrás de Jesus e começa a derramar lágrimas, pedindo perdão pelos seus pecados.
ela pega o unguento, unge os pés. Era uma cultura, o unguento para a cabeça, para o cabelo, mas ela gasta com os pés. Isso é para você ver o tamanho do coração contrito que ela se encontrava. Os valores dela haviam sido despencados. Ela não estava ali pensando, eu gastei não sei quantos anos para comprar isso, agora eu vou gastar com o pé de alguém. Não. Ela estava ali entendendo que era o pé de Jesus. E ali ela derramou o seu unguento, ali ela chorou, ali ela enxugou com os seus cabelos, ali mesmo ela não teve coragem de falar uma palavra. Tem outra coisa, irmão. Tem outra coisa que a gente precisa falar. Olha, quando a pessoa fala, eu estou arrependido do que eu fiz, mas fala muito. Eu acho que quando a pessoa se percebe um lixo na presença de Deus, a boquinha fica calada. É como se o Senhor tivesse que te reconstruir, porque você fica tão destruído. E eu penso que foi isso que Jesus disse para Nicodemos no capítulo de número 3 de João. Olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Eu tenho que começar de novo com você para você entender, cara. Não existe recomeçar com Deus, ou Deus quer começar de novo. Todas as vezes que Ele nos vê sujo, Ele quer começar de novo, Ele quer fazer tudo de novo, Ele quer nos fazer parecido com Ele quer nos levar no seu caminho, Ele quer nos levar para a conversão genuína, Ele quer nos levar para o seu reino. A igreja tem perdido tempo em falar que Deus vai dar dinheiro. Eu quero ver na hora que o Cristo voltar. Quantos ajuntamentos de milhares de pessoas vão ser submetidas a um susto, porque não vão encontrar mais aqueles poucos que falavam a respeito da redenção. Não percam tempo, não olhem para as coisas deste mundo, prestem atenção que esse jovem pastor está a gritar nesse microfone. Deus está a nos mostrar quem nós somos, porque Ele quer nos salvar. E só existe uma forma para a salvação. Só uma. Você pode dar o que você quiser para quem você quiser aí fora. Você pode fazer obra social para quem você quiser. Se você não aceitar a graça, se você não aceitar o perdão de Deus. Eu falava a uma jovem no domingo, ela está aqui hoje. Não tente pagar. Não tente pagar, você não vai conseguir. Lute para aceitar. Que todas as vezes que você se sentir desesperado pela sua sujeira, lembre-se que Cristo está à mesa, com os pés para trás, prontinhos, para você se ajoelhar, grudar no pé dele e dizer: me perdoa, meu Senhor, por favor, me perdoa, pequei contra o Senhor. Feche seus olhos um minuto. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. E quando me sondas, nada posso ocultar. Nos perdoa, Senhor.
Me perdoa, Senhor. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim, Oh Deus, oh Deus, me enchem da oh Deus, tua paz. tenha misericórdia da gente, Senhor. Tenha misericórdia de nossas almas, Senhor Deus. Que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que o Senhor me ama. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim, Oh Deus, me enchem da tua que haja uma porção do teu Espírito para aquele que pede perdão esta noite. Que os teus pés estejam disponíveis ao pecador para que ele possa chorar nos teus pés ainda esta noite. Oh Deus, que nós possamos te encontrar, oh Deus, e nos rendermos ao Senhor suplicando por perdão. Você ouviu o programa A Luz da Palavra com o pastor Duda. Este é um oferecimento da Igreja SOS Jesus em Bragança Paulista. Avenida Santa Isabel, número 580, bairro Vila Aparecida, em Bragança Paulista.